Oi, Henrique. Só tentando convidar a professora aqui, tô apanhando um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Oi, Michele, boa tarde. Só esperar a professora entrar aqui e vamos convidá-la. Professora Carolina, Olá, professor, tudo bem? tudo bem? Desculpe o Tudo ótimo. notificados aqui pelos alunos, pelo TI, que parece que está tendo algum problema aí, mas Hum. acho que essa é a primeira de outras oportunidades também, tenho certeza que todo mundo vai gostar, então o coordenador já até me pediu para agradecê-la em nome dele, para deixar um convite para, assim que possível, a gente fazer algum evento presencial aqui em BH também, e te Ah, convidar claro. para falar para a gente. Bom, Deus então, quiser. O retorno dos eventos presenciais. acho que agora falta pouco, né? Uhum. Alguns alunos já entraram aí para a gente não tomar muito seu horário, não atrasar. Eu estou com o computador aberto aqui também, para E ir agora avisando. na plataforma. Ah, mas agora não tem apresentação. Eu tinha preparado uma apresentação para o pessoal, mas não tem problema não. A gente vai falando, porque o nosso tema de hoje é Direito do Trabalho 4.0, não é isso? É isso. Advocacia 4.0. Tudo 4.0 agora, né? Bom, para os alunos que já estão participando aí, a professora Carolina Tupinambá, vocês tiveram a oportunidade de ver um resumo do extenso currículo dela. É uma professora muito qualificada. Eu já tive a oportunidade de assistir ela falar em outras ocasiões e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Depois a professora deixa @Carol Tupi, né, seu Instagram, professora. Fica aí o Instagram dela para quem quiser seguir. Tem sempre uns eventos muito bacanas lá também. Nas sextas-feiras tem o bate-papo descontraído sobre. Ela faz uma entrevista com diversas personalidades do direito, é muito legal. Essa sexta com o ministro Agra. Oi? Essa sexta será com o ministro Agra. Às 17? Então fica É. todo convidado aí para entrar às 17 horas para poder participar, @Carol Tupi. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra aqui para a professora Carolina Tupinambá, com o meu agradecimento e com o agradecimento institucional do IBMEC também. O meu coordenador deve chegar daqui a pouco. Aliás, ele já entrou aí, já acenou para a gente, Pedro, o nome dele. E Uhum. muito obrigado, professora, pela disposição em participar e falar aqui para os alunos da graduação. Ô, Flávio, eu que agradeço pelo convite. O IBMEC é um parceiro de muitos anos. Eu costumava dar algumas aulas nas pós-graduações em localidades distintas, aqueles cursos que tem business law, não sei o que. Eu tinha uma cadeira que era sobre gerenciamento de riscos no curso de administração que tinha em finais de semana. E antes da pandemia, né, em alguns lugares aí pelo Brasil, já viajei muito com parceiros do IBMEC e também já fui professora da graduação do IBMEC no início logo quando eu concluí o doutorado, foi uma das primeiras graduações que eu tive a oportunidade de lecionar como professora doutora. Acabou que com o horário, o tempo começou a ficar muito apertado, e aí eu entrei na UERJ, no concurso, e aí o IBMEC deixei de integrar o corpo de docente da graduação, mas é uma faculdade que eu tenho muita estima, muito carinho. O alunado também, um alunado muito avançado para as questões, né, que estão movimentando, aí, exponenciais que estão movimentando o direito, sempre um alunado com muita curiosidade.
na empregabilidade, nos desafios do mercado. Então, eu tenho essa referência assim, muito positiva. E é justamente esse tema. O tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? No direito do trabalho 4.0, né? A advocacia, o que será da advocacia em tempos pós-pandemia, pós-globalização, né? Em crescimento exponencial da tecnologia, são fatores disruptivos muito significativos. E eu tinha preparado até uma apresentação em que, sabe, você conhece aquele texto, né, do professor antigo, do professor, na verdade ele não é tão antigo, mas ele é de 80, década de 80, do professor Eduardo Couturi, em que ele fala dos mandamentos do advogado, os 10 mandamentos do advogado. E aí eu teria uma proposta de uma leitura atual desses 10 mandamentos, né? Como ser o advogado do futuro? Quem é? Quais seriam os 10 mandamentos para se advogar no terceiro milênio? Então, eu organizei a minha fala mais ou menos assim. E o primeiro, e aí a gente vai passando, né, pelos mandamentos clássicos do professor Couturi, mostrando que hoje, apesar de ser, né, um texto, uma obra atemporal, que hoje a gente tem uma leitura especial sobre vários desses mandamentos. O primeiro mandamento do professor Couturi era estuda. E aí, o que acontece realmente, estuda, né? O estudo transforma e tudo mais. Mas estuda hoje o quê? Estuda metadados, estuda startup, network, blockchain, cloud, LGPD, inteligência artificial, compliance, direito digital. Então, assim, o estuda que, né? O professor Couturi falava assim, né? O direito se transforma constantemente. Se não seguir seus passos, será cada dia um pouco menos advogado. Mas hoje, na verdade, não é passo, é mais ou menos, né, se não seguir essa correria, porque quem não estiver aí fazendo um Cooper atrás dos passos do direito, aí fica para trás. Não, quem estiver só caminhando pelo direito vai ficar para trás. A gente tem que meio que viver, né, a voracidade de expansão do que a gente vive nesse mundo de informação, é uma coisa sem precedente, né, Flávio? Então, esse estudo realmente continua sendo, acho que o advogado que não estuda é um advogado que é fadado a assumir no mercado, mas cada vez mais esse estudo traz uma carga assim, de comprometimento, né, de quem realmente pensa em se dedicar à carreira do direito, que é assim inestimável. E depois, o segundo mandamento é pensa. E aí tá bom, ótimo, pensa. Mas qual que é a nossa leitura hoje desse pensa, né? Olha, na verdade, pensa, cria, argumenta, soluciona. As pessoas não vão. Hoje nem não existe clareza nem para a formulação das perguntas, quanto mais das respostas. Então, essa advocacia 4.0 que a gente vive hoje, não basta pensar para a gente exercer a advocacia. Na verdade, a gente tem que pensar de uma forma, né, mais mapeada. E a gente começa a ter notícia de termos como design thinking, quando você começa a organizar os seus pensamentos de uma forma concatenada por si só, que se projeta em dados, de um verdadeiro mapeamento mental de estratégias, de possibilidades, de infinitos caminhos e soluções que uma determinada causa, que um determinado problema se demande do profissional. Então, é interessante no direito do trabalho, porque hoje, né, o mundo do trabalho, ele de fato, você vivencia, né, um trabalhador que não é mais o mesmo, porque não necessariamente ele será empregado. Antigamente, ou você era empregado ou tu era desempregado. Mas hoje, até esse tal, o auxílio do governo, tal do Corona Voucher, descobriu aí quantos milhões de pessoas que não são empregadas nem desempregadas, enfim, e que
precisam da proteção do Estado, né? Precisam de proteção social. Então, o direito do trabalho não é mais para o empregado, nem o empregador. É para o mundo do trabalho. Né? Esse empregado, esse empregador, esse trabalhador, ele antigamente estava dentro da fábrica. Hoje não. Hoje ele pode estar aqui, pode estar em Burundi, pode estar na Índia, trabalhando para o cara daqui. Então, a partir do momento que a gente está falando de teletrabalho, né, de um trabalho globalizado, dessa inexistência de barreiras, você mostra também que o trabalhador que a gente conhece não está dentro da fábrica, dentro do escritório, dentro da loja, ele pode estar em qualquer lugar. Então, a gente não é mais o mesmo, o protagonista do direito do trabalho já não é mais o mesmo, porque ele pode ser múltiplo, múltiplas facetas e perfis contratuais. Ele não está no mesmo lugar, porque assim, ele não vai estar dentro do local de trabalho, ele pode estar em qualquer lugar. E ele não se comporta da mesma forma como a gente estudava. Não necessariamente a gente vai estar falando daquele velho bom trabalho subordinado. Então, hoje a gente pode estar falando muito mais de uma ética de solidariedade do que de uma ética de proteção. Porque não o trabalhador, o hipossuficiente, lógico, ele continua existindo, ele até é um módulo mais clássico e mais fácil de ser encontrado no cenário nacional, né, do ponto de vista macro. Mas quantos cantões do Brasil que você, na verdade, essa ética de proteção do olhar exclusivo para o prestador de serviço, ela perde sentido. A gente está falando de um Brasil que 70% dos empregadores são microempresas, que precisam também de uma proteção, que precisam também de uma previsibilidade. Né? A gente está falando de quantos trabalhadores que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Uns que não se inserem, porque realmente o número de vagas, né, de contratos de trabalho, de contratos de emprego, foram de fato reduzidos. E aí você tem que ter uma capacitação X para poder se inserir nesse mercado, mas o Brasil tem um déficit educacional muito grande para ofertar nessas pessoas habilidades de empregabilidade. E aqueles também que estão muito capacitados nem querem se inserir nisso, querem constituir uma PJ e pagar menos previdência, pagar menos custo do Brasil. Então, assim, esse sistema dicotômico meio que está esgotado, porque quem está muito capacitado não quer entrar nele. E quem precisa dele não consegue entrar. Então, a gente está precisando que o Estado, né, acolha essas pessoas que estão orbitando em torno desse contrato ideal, que seria o contrato de emprego. Então, são muitos desafios que, né, dentro dessa linha do pensar, que seria o segundo mandamento. Né? O outro mandamento, professor Futuri, é trabalho. E aí, é trabalho mesmo, mas a advocacia era uma carreira, uma profissão em que você era advogado, né? Hoje você pode estar trabalhando no contencioso, em contratos, em consultoria, em negociação. A carreira da advocacia, ela cada vez mais tem uma ampliação. Você é meio psicólogo, meio doutor, meio professor, então de tudo um pouco. Então, essa advocacia, né, de uma atividade posta a serviço da justiça, que você via mais aquele advogado, consultor de antigamente, ela se expande de uma forma também tão relevante que esse trabalho hoje acaba, né, se exaura de trabalhar, porque se na verdade você tem aí um leque infinito de campos de atuação, de demanda. Hoje, o advogado de empresa não é mais aquele cara que fala, isso não pode fazer, aquilo não pode fazer, aquilo tem risco. É o cara que ajuda na tomada de decisões, né? O judiciário, né? Não é mais o juiz que fica ali esperando, assistindo o processo, as partes se degladiarem na frente dele. É um judiciário que cada vez mais tem que se envolver, é chamado a se envolver. O advogado privado,
ele também não significa apresentar uma procuração dos autos e defender o cliente. Na verdade, você está falando aí de uma série de habilidades que o cliente passa a ter uma expectativa em relação a você. Então, Flávio, esse trabalha também é um mandamento que continua super atual, mas com uma leitura muito mais densa do que se imagina na década de 80. Na década de 80 trabalha, 5 horas da tarde você volta e dorme, vê televisão. Hoje é o quê? Hoje é a vida do trabalho se misturou muito com a nossa vida pessoal, né? A pandemia também deu um, um impacto nisso muito grande, né? Porque acelerou muito esse processo de mistura, né? A gente tem alguns autores internacionais, principalmente, que têm explorado muito essa ideia, que é uma ideia engraçada, uma ideia muito presente no direito do trabalho. E eu tenho lido também muito presente no direito de família, que outro dia eu estava também vendo as pessoas falando assim, olha, o que era antigamente esperado, né, de um homem comum, de uma pessoa comum? Ela vai lá, 25 anos casa, 20 anos casa, 25 anos tem um filho, né, que vai trabalhar, vai aposentar, vai cuidar dos netos, vai não sei o quê. E hoje, as pessoas, elas não casam mais para cumprir essa tabela. Elas casam para serem felizes. É uma coisa louca. As pessoas não aturam mais cumprimento de roteiros. As pessoas correm atrás, né? Elas se sentem livres para correr atrás, para perseguir o que entendem por ser felicidade. No trabalho, no mundo do trabalho, né? É isso. Você é o filho do marceneiro, você ia ser marceneiro, para ser mestre de aprendiz marceneiro, mestre marceneiro. E hoje, trabalhava na fábrica, e eram empregos que meio que passavam de pais para filhos. Com o passar do tempo, né, com o crescimento, com a abertura que a tecnologia implementa para a multiplicidade de cenários econômicos, de possibilidades de trabalho e tudo mais, você, assim, essa geração Y, X, Z, sei lá o que entra no mercado de trabalho, não quer saber, não, Flávio, de planos de cargo-salário, né? Tempo para poder passar para o advogado júnior que quer virar advogado pleno. Isso aí é um negócio, entendeu? O cara já quer chegar para ser sócio, já entra chutando a porta. Ninguém pede, ninguém tem mais assim, aquele temor reverencial que existia numa hierarquia, até porque o direito, né, ele é meio neofóbico mesmo. Então, assim, tudo é meio que antiguidade, tudo que é meio carreira. A gente fica até meio assustado de ver isso. Mas o fato é que o cara tem 17 anos, pode ter uma ideia fantástica no mundo do games, de não sei o quê, e assim, está ganhando mais do que nossas famílias inteiras e mais um pouco, né, Flávio? E realmente constitui empresa e gera emprego. Então, o mundo está muito assim imprevisível. Essas novas gerações, quando elas ingressam no mercado de trabalho, nossa, elas realmente rompem uma série de ideias preconcebidas que se tinha antigamente. Então, essa dinâmica tão aquecida das relações trabalhistas, né, em que o chefe não é mais o senhor antigo, que com mais experiência, ele pode ser um garotão, né? E o subordinado pode ser um velhinho. E as pessoas, o teletrabalho permitiu pessoas também que estavam fora do mercado, que tinham muita dificuldade de ingressar no mercado, a estarem aí, né? Mulheres recém-vindas de recente licença maternidade, fica um pouco, a gente fica meio um pouco apevoado, né? Nessa fase, assim, para retornar ao emprego. E o teletrabalho ajuda, impulsiona muito isso. Então, alguns perfis contratuais, algumas ferramentas de trabalho, elas realmente têm rompido uma série de paradigmas que a gente tinha né, de escalas de evolução ascendente das pessoas no mercado de trabalho, em termos de previsibilidade, né, a estabilidade decenal, imagina, né, mesmo a estabilidade, quem é que tem estabilidade do que agora? Tem estabilidade mais de nada, né? Há 5, 6 meses atrás a gente achava que
ia ter um 2020 normal. Então, o mundo, o direito 4.0 se caracteriza por essa surpresa constante. Essa que é a verdade. A única constância que você tem é a inconstância. E aí, o quarto, e aí eu passo para falar do quarto mandamento. Então, assim, você já viu, né, que você está em que, como é que é? Você tem que estudar, pensar, trabalhar nesse mundo louco de Deus. E aí o quarto mandamento que o professor Futuri traz é luta. Luta, é verdade. Mas só que estamos falando de um direito que cada vez mais não quer que você lute, quer que você pacifique, que você negocie, que você atue estrategicamente, né? Então, assim, o bom advogado, o advogado 4.0, digamos assim, é aquele que não está com tanta armadura no peito, não. É aquele que consegue, né? Um meio termo, é aquele que consegue uma saída inteligente. Então, esse luta em termos de garra exige cada vez mais, porque a gente está falando aí de praticamente a Ordem Nacional de Advogados, ela contabiliza, né, praticamente 1% da população economicamente ativa no Brasil é advogado. Como é que tu vai se diferenciar numa parada dessa? Tem que ser, né? Tem que ser uma coisa assim das galáxias. Né? Tem que ser um advogado assim, quase. Realmente tem que ser lutador, tem que ser guerreiro. Mas a ideia é que se lute cada vez menos e se pacifique cada vez mais. Que através, né, do direito seja alcançado um cenário de pacificação. E aí a gente está falando, né, de meios mais adequados de solucionar conflitos, de meios mais inteligentes, mais rápidos, menos burocráticos, mais eficientes de solucionar conflitos. Depois você tem o quinto mandamento, que é ser leal. E hoje esse ser leal, né, que o professor Culturi falava, de ser leal ao seu cliente, nananã, vira mais do que ser leal, ser conectado ao cliente. Você está o tempo todo ali, meio que interagindo, e você ser empático, né? Porque é um mundo que a gente vive de muitos desafios pessoais, realmente muitos altos e baixos. Então, o bom advogado, no meu modo de ver, ele tem que ser minimamente empático, né? Entender que, apesar de ter milhões de causas, o cliente só tem a causa dele, né? E você ter esse respeito, essa empatia em relação à motivação da contratação. Acho que a advocacia, por que não vai ser substituída por robô? Não vai ser substituída por robô nunca. Mas é principalmente nessa capacidade de sermos empáticos, né? De termos um sentimento de humanidade, que a inteligência artificial não vai resolver. Tem muita gente. Né? Eu lembro que teve PJE, o povo já ficava desesperado, que o mundo ia acabar. Meu Deus, o processo todo eletrônico, eu gosto de mexer no papel. Quando criaram e-mail, falaram, né, que ia diminuir muitas relações pessoais disso. Imagina, quem é que teve as relações pessoais diminuídas por causa de e-mail, né? Não tem cabimento nenhum. Então, esse papo de inteligência artificial, não vai precisar mais ter advogado, isso é uma bobagem. Mas o grande destaque dos advogados nesse mundo 4.0 é essa possibilidade, essa característica humana de trazer empaticamente uma solução para o cliente, como se aquilo fosse pudesse ser sentido por você, pudesse, né, aquela angústia que traz, né, o conflito, pudesse ser vivenciada por você. E o sexto mandamento seria tolera. Puxa, agora é o mundo do engolir sapo, né, Flávio? Assim, eu já jogo até pimenta para poder engolir, porque é tolerar, tolerar, tolerar. Na verdade, a verdade alheia não pode ser, não pode ser tão. Esse mundo não pode. A gente está numa fase de intolerância no campo da política, né, no campo da economia.
ou você, no direito do trabalho, sempre foi muito isso, porque é um campo muito ideológico. Ninguém se dedica ao direito do trabalho, porque eu não estou nem aí para o quadro social. A pessoa está envolvida, né? A pessoa, de qualquer jeito, ela tem uma cadência, o coração dela bate diferente pelos desafios sociais, seja de um lado, seja do outro, seja você ser coxinha, seja você ser comunista, seja você ser, né? Mas a gente tem muito disso, de classificar. É muita empresa, é muito empregado. Quem é PT, quem é Bolsonaro. Eu acho que a vida é tão complexa para esses catálogos, né? Para essas etiquetas, que cada vez mais se vê o quê? Pessoas donas da verdade absoluta, você não consegue ver um equilíbrio, você não consegue ver um caminho no meio. E eu acho que o papel do advogado é um pouco esse iluminar do caminho do meio, né? Essa condescendência com a opinião que não corresponde à sua, que não significa que é errado, né? Que esses múltiplos modos de ver o mundo. Então, o mandamento da tolerância, me parece um dos mais atuais, né? Que mais desafiam, não só a advocacia, mas principalmente a advocacia trabalhista. Né? Você tem a tolerância em relação à parte contrária, a tolerância interna, né? Como a gente tem falado de um advogado, quando é que você imaginar que o advogado ele precisava fazer uma gestão inteligente da sua equipe, né? Ter técnicas de gestão, de motivação da equipe, isso na época que o professor Futuri escreveu isso, numa época de 80, não faz sentido nenhum, né? O advogado era ele mesmo, quem é que é o advogado que ia ter equipe? Mas hoje a gente fala de motivação, de reuniões, de dinâmicas de grupo. Então, assim, é uma tolerância interna e uma tolerância na convivência social, que é um troço muito doido. É uma demanda, assim, que a gente nunca poderia imaginar que seria exigida dos profissionais do direito, tanto quanto se vê nessa era de quarta revolução industrial. Por isso, o direito 4.0, de quarta revolução industrial. Né? Lembrando que a gente mora num país meio continental e que tem gente aí que está fácil na segunda revolução industrial. Tá? No Brasil, você não tem energia elétrica para uma grande parte da população. Então, é bonitinho falar direito 4.0, mas tem um monte de gente que liga, que acende vela para conseguir enxergar de noite. Né? Isso não é uma situação. Internet, então, nem se fala. Então, essa crise que a gente está vivenciando, né, de educação, de retorno às aulas, né, isso, Rio, São Paulo, a gente pode falar assim, pô, bobagem, né? Vamos voltar, já que voltou o restaurante, enfim. Mas isso é uma discussão que as pessoas realmente não têm acesso para fazer pela internet em vários lugares, né? Não são poucos locais do nosso país em que você não tem de onde tirar a quarta revolução industrial, não tem mesmo. E, e aí vem o sétimo mandamento de tem paciência. Isso aí, assim, eterno, né, Fábio? Eterno. Tem paciência. Tem paciência e é com tudo. Assim, às vezes, meu Deus do céu, por que eu sou advogado? Não tenho paciência com o juiz, não tenho paciência com o cliente, não tenho paciência com o computador, não tenho paciência com nada. Porque tem vontade que você tem que enfiar a mão na cara e sair correndo. Mas é aquele exercício, né, budista, você advogar. Com as tecnologias motoras dessa quarta revolução industrial, então, nossa, né? Você haja paciência. Você vê, hoje a gente veio parar aqui nessa live no Instagram. A gente estava dentro do ambiente, né? Que geralmente não dá. Eu estou dando aula na Unirio, na UERJ, com plataforma também, plataforma digital. Mas, olha que doido. Eu troço pifa do nada, né? Ninguém não tem previsibilidade nenhuma. Então, assim, aí nos mandamentos do professor Futuri, fala assim, tem paciência. O tempo se vinga das coisas que se fazem sem a sua colaboração. Lógico, porque, porque na verdade, a gente
ele estava falando, né, num contexto das pessoas quererem ser apressadas, né, quererem resolver. Mas isso é uma questão muito sensível nos tempos atuais, em que também a gente vive aí ao lado de uma geração que quer tudo a tempo e a hora, né? Celeridade tá quase no mesmo nível de contraditório, né? Ampla defesa. Quando você fala de duração razoável, pô, você prefere o quê? Devido processo legal ou duração razoável? Tem muita gente preferindo a duração razoável. Então, essa é uma inconsistência muito grande da modernidade nos tempos atuais em que a gente vive. É assim, tudo, eu lembro que teve uma vez que estava organizando um evento lá na Faculdade de Direito da UERJ, e o professor Barroso, ele, né, ele ainda não era ministro, não, ele aí estava organizando isso aqui, aí ele falou assim, gente, calma, porque não dá para colocar duas mulheres, não dá para pegar duas mulheres grávidas e arrumar de ter o filho em 4 meses e meio. Tem coisas que tem um tempo que tem que durar. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque realmente tem coisas que não adianta você ficar com celeridade prazo razoável. E a gente está muito nesse mundo de demandista, né, da imediatidade, e cabe também ao advogado ser esse ponto de referência, esse contraponto, né, dentro de um mundo de pressa, de mostrar que existem coisas que precisam ser amadurecidas ao longo do tempo. Então, não se quer tudo, não tem mais tutela normal, não tem mais petição inicial sem pedido de tutela antecipada, né? O povo acha que tudo é tutela de urgência, tutela antecipada, todo mundo tem urgência de tudo. Então, você também conseguir combinar, né, acomodar essa urgência de tudo nesse mundo, eu acho que também é um desafio assim para poucos, é uma questão. O outro mandamento ele coloca assim, tem fé. E aí, é, que ter fé no direito e tudo, uma coisa assim incauta, né? De você ter fé no direito, você acreditar no bom trabalho e as coisas acontecerem, né? E hoje, a gente, para sobreviver no mercado, a advocacia, o direito 4.0, não basta ter fé, né? Você tem que associar o marketing jurídico, ético, né? Mas é um personal branding para você conseguir sobreviver para além da fé. Então, a verdade é que se entranhou um grau assim de malícia nas coisas, na operação do mercado, né, de uma advocacia mais perseverante, assim, inteligente, mais estratégica, em que, assim, quem ficar só na fé, capaz de não conseguir. Você tem que dar uns empurrõezinhos nessa fé, tem que dar uma ajuda para os anjos ajudarem, porque tá com muita gente para ajudar, não é uma vontade do anjo, não, mas é porque tá com muita gente pedindo, né? Então, para você conseguir esse mandamento do tem fé, ele tem sido cada vez mais atual, porque realmente é muito difícil o mercado de todas as advocacias. Aí quem quer ser advogado de empresa, quem quer para a carreira jurídica, advogados públicos, ou quem está na carreira privada, de fato existe uma série de questões, a pluralidade de leis que a gente vivencia, né, Fábio? Para você se manter. Tu pode ser até o bom advogado hoje, amanhã muda a lei. Então, assim, não adianta ficar só com a má fé, não. Você tem que, você tem que realmente ter uma postura mais agressiva, porque o direito tem demandado muito do profissional que segue para a advocacia. E o outro mandamento, penúltimo, que é o esqueça, fala assim, olha, a advocacia é uma luta de paixões, você não vai poder ficar apegado com o cliente se você perder. Daí você hoje é aquilo, você já se fala, você cultivar uma inteligência emocional, né?
para o desempenho dessa profissão. Então, aquela coisa meio perdi hoje, amanhã já estou linda para perder de novo, tá? E isso é uma dicotomia grande, porque ao mesmo tempo que se exige essa empatia, né, esse querer estar conectado com o cliente, porque advogar é ajudar, né? É você estar ao lado, você é, conseguir fazer algo positivo para alguém. Então, eu sou muito difícil desse esqueça, é um mandamento que é feito para mim. Eu fico com aquele ódio no coração quando eu perco, até hoje. O negócio até de fazer acordo, essa advocacia mais colaborativa, ela para mim, ela é um grande desafio, porque a gente, na faculdade, a gente aprende a isso mesmo, a lutar, você tá contra, quando o sujeito pedir para você, para inverter a pauta, você falar que não, né? Então se fala que se você aceita, até o cliente vai pensar que você tá, advogado foi cooptado pela parte contrária, sei lá, né? Então, né, essa paz emocional, eu acho que é uma conquista diária para o advogado, mas porque quem quer ajudar o outro, em geral, são pessoas que tendem a se apaixonar fácil pela coisa, né? O povo é mais egoísta mesmo. A advocacia, que é uma profissão de ajuda, ela atrai gente que gosta de ajudar, gente que gosta de estar com o outro, gente que se apaixona fácil. Então, é difícil perder processo, é difícil perder uma causa, perder. Para mim é difícil. Essa inteligência emocional tem que ser trabalhada diariamente, assim, no meu modo de ver. Mas é meio que você conseguir coordenar, ter a consciência do 10º mandamento, que é ama a sua profissão. Isso, né? A partir do momento que a gente vive nesse mundo em que trabalho se mistura tanto com a vida pessoal, né? Trabalhar é viver, é um estado de espírito. Então, a gente que se insere no direito do trabalho, eu acho que hoje é o campo assim, eu acho que é um dos mais desafiadores mesmo do direito. A vida pessoal se misturou muito aquilo, né? Você tem um- uma mudança do cenário da fotografia praticamente diária, a fotografia do mercado diária, uma inflação imensa de legislação, de normatividade para correr atrás. Então, assim, existem desafios, esses avanços desses perfis contratuais, que você achava que antigamente o outro era empregado, o outro era empregador. Acabou, meu Deus. Hoje tu pode ser o trabalhador voluntário, o trabalhador da plataforma digital, o estagiário, o representante comercial, o avulso, o transportador autônomo de carga, sei lá quem mais. Então, assim, quem é essa gente toda para você ter isso à mão, o que seria isso, né? Um cenário de proteger as pessoas, os direitos da personalidade, mesmo nesse cenário de compartilhamento de dados, de sociedade de informação, de sociedade de dados, é, é, o desafio da automação, da proteção contra a automação e do desempenho, do vivenciar dos direitos trabalhistas, eu acho assim, quem não ama não consegue pegar isso, né? O tema era mais aberto de advocacia 4.0, mas eu falo mais realmente do direito da advocacia trabalhista 4.0. Me parece ainda mais desafiadora do que nos outros campos. Porque assim, as mudanças que a gente vivencia, elas são exponenciais. É difícil você entender as relações de trabalho num mundo em que de 20 em 20 minutos tudo pode mudar. Então, esses seriam os destaques assim que eu colocaria. A minha apresentação era meio que essa releitura da visão, né, do novo advogado do direito do trabalho, incentivando aí os alunos que nos assistem, mas acho que esses novos eixos
do direito das relações de trabalho, meio que, apesar de ser tudo muito instável, tudo muito volátil, acho que são eixos que vieram um pouco para ficar, ou seja, você tem uma multiplicidade de perfis, você tem um meio ambiente, então quem somos, onde estamos e como nos relacionamos, isso mudou mesmo. Quem somos muitos tipos, muitos perfis, né? Estamos num meio ambiente de trabalho interativo, esse meio ambiente de trabalho, para ser cuidado, é cada vez mais problemático, e a gente não pode se dar o luxo de vivenciar única e exclusivamente a ética da proteção. Mas a gente está num mundo de que demanda uma ética de solidariedade muito sensível, né? Então, é muito desafiadora para quem gosta de direitos sociais, para quem se dedica ao estudo das relações de trabalho. Não sei como você vê, Flávio, eu acabei atropelando assim, mas vamos interagir, fala, deve faltar 10 minutos, sei lá, mas fale, me diga. Bom, é sensacional, professor, assim, bem mais do que eu podia imaginar. Você, né, não falou só do trabalho 4.0, mas falou da advocacia, do trabalhador 4.0, dos desafios da nossa sociedade de uma maneira geral, mas com esse enfoque no direito do trabalho. E tocou em vários aspectos assim, que eu acho fundamentais. Falou dessa dicotomia que a gente vive hoje entre direita e esquerda, progressista e liberal, e eu acho interessante pontuar que no âmbito do trabalho, pelo menos o que eu percebo é que todo mundo deseja a mesma coisa. A gente tem mania de pensar, quem é progressista pensa que quem é liberal quer acabar com os direitos dos trabalhadores, e às vezes quem é liberal pensa que quem é progressista quer exterminar os empregadores, mas eu creio que são formas diferentes de chegar no mesmo fim, que é de ter uma sociedade mais justa, com pessoas trabalhando de forma mais decente, mais feliz de forma geral. E os desafios são muito grandes, como você falou bem também, né? O Brasil é um país em que a gente tem desde as relações de trabalho 4.0 até as relações de trabalho fordistas e inclusive da era pré-revolução industrial. Então a gente mistura isso tudo aí e é muito difícil pensar num direito do trabalho como a gente tem hoje, em que apesar de ter esses vários contratos aí que você mencionou, do avulso, do representante comercial, a gente percebe que o nosso direito do trabalho ainda é muito tudo ou nada, assim, né? Ou você é empregado e tem toda a proteção do direito do trabalho, pelo menos formalmente, ou você é autônomo e está relegado aí ao mercado, sem proteção trabalhista, previdenciária e tudo mais. É uma fala, assim, que, né, para mim, pelo menos, que eu fui acompanhando, assim, acho que deixa a gente muito incomodado, faz pensar sobre tudo que a gente está vivendo, e é incômodo pensar sobre esse mundo que a gente está percebendo, mas eu acho que a gente tem também, né, como nós temos aqui os nossos alunos de graduação nos assistindo, acho que a gente tem também que tentar ter uma fala que estimule os alunos, que incentive os alunos. Aí eu queria te pedir para comentar aí nesse tempo que falta, não sei se falta muito também, ainda não sofri nenhum aviso aqui não. O que você diria aí para os alunos assim que estão em dúvida se vão para a advocacia, se não vão para a advocacia, se escolhe a advocacia trabalhista? Eu penso na advocacia mais na esfera privada, porque eu acho que as carreiras públicas a gente já mais ou menos conhece o que vai vir, assim, sabe? Você acha que ainda vale a pena a gente buscar a advocacia, especificamente a trabalhista? Não, super, eu acho assim. Olha, eu acho, para te falar a verdade, né, em termos de assim, escolha de caminho, de profissão, eu sempre falo para meus alunos que não é uma forma, né, de ganhar dinheiro, mas é uma forma de ser feliz. E tem sido para mim, né? Não é assim, ah, nossa senhora, escolhi o campo do direito que melhor remunera e por mais feliz do mundo. Não, tem muitas dificuldades, muitas questões, mas eu acho que sem dúvida, é uma boa escolha, é uma escolha assim, de muito compromisso social com o Brasil de trabalho decente. Você ainda falou assim, ah, não, tem gente na primeira Revolução Industrial. Tem gente que não a gente tem, né, ainda um trabalho do Ministério Público do Trabalho muito forte,
de, de, pessoas tratadas em condições análogas a escravo, né? Trabalho desempenhado antes, quer dizer, antes da existência, né, da concepção de trabalho remunerado. Então, nossa, é um desafio muito grande. Quando você fala em litigância, você pensar em advogado trabalhista, nos últimos 5 anos, meu Deus do céu, é para sair correndo, porque a gente não precisa ter uma geração para contar lá antigamente como é que era o tempo da vovó. Não, assim, a gente nos últimos 5 anos, a gente saiu de uma litigância de definição de custos, sucumbência, honorário, percepção de boa-fé, de má-fé, de convenções processuais, de empoderamento dos atores sociais, da água para o vinho. Um negócio que era assim, né? Você entrava na ação, não tinha muito compromisso com nada, podia indicar o valor da causa que você quisesse, até porque geralmente o trabalhador não vai conseguir fazer a conta exata, vai acabar pedindo para um contador, e aí o contador também vai ter um custo. Então, tinha lá, tinha lá, né, o seu mérito, você não ter que liquidar inicial. Não acho que a vida era feita de aventuras processuais, mas tinha campo para aventuras processuais também. E o fato é que do dia para a noite a gente passa a ter que fazer uma inicial líquida, com risco de sucumbência, com uma questão de controle sobre gratuidade e justiça. Gratuidade e justiça era o quê? Era um estado de espírito, né? Eu passei na loja, vi um negocinho bonitinho, não tinha dinheiro para comprar, tô pobre, acabou. Então, quem vai dizer que não? Gratuidade e justiça. Agora não, agora tudo, nossa, tem que comprovar, tem que jurar que você realmente é pobre, até uma coisa meio baixa astral, mas o fato é que você teve uma virada de foco da litigância trabalhista, nossa, você tem que reaprender do nada. Quem tinha 50 anos de justiça do trabalho fica perdido, porque realmente é um outro raciocínio que move o processo do trabalho a partir da reforma trabalhista, e um pouquinho antes, uns 3, 4 anos, começou a vir um pouco uma cadência, paulatina, né, de alteração do perfil da litigância. Você pensa no direito de trabalho, nas relações de trabalho, você pensa assim, em elementos certos, quer dizer, jornada e remuneração. Vou falar elementos centrais de uma relação de trabalho. Meu Deus do céu, jornada, mas não é mais jornada. Que agora você está na empresa, você pode estar rezando, pode estar praticando atividades esportivas, sei lá, as maluquices lá do artigo 58. Então, assim, antigamente você estava na empresa, estava contando tempo. Agora, tu está fora, não sabe se está contando tempo, você está dentro, não sabe se está. Então, assim, gente, ninguém. Quando você fala de remuneração, o que pagava era salário. Agora não, agora o que paga pode ser salário, pode ser prêmio, a previdência aqui civil, o sindicato, ninguém sabe mais nada. Então, assim, eu acho altamente estimulante, desafiador, é problemático, porque a gente, né, vive num estado, né, meio que perene insegurança jurídica, mas, né, quem tá conectado com os princípios do direito do trabalho, né, com a evolução dos pilares do direito do trabalho, vai conseguir se situar melhor e tentar, né, descobrir um caminho das pedras aí para poder entender. Então, o ideal é aquele primeiro mandamento lá do estuda, ele é fundamental, assim, mas eu estudo o quê? Você tem que estudar os fundamentos, porque, assim, além deles, meio que nada está garantido. Quando não querem tirar os próprios fundamentos. Então, então assim, é problemático, né, Fábio? É problemático, mas então você veja que a ampulheta do direito das relações de trabalho não é mais a mesma. Quando a gente fala de remuneração de salário, ninguém sabe o que é, né? E muito poder aos próprios atores, porque o campo da negociação, isso é da negociação coletiva, né? A vida, a leitura do 611A da CLT, 611A e B, ela também é uma quebra total do raciocínio de antigamente, da lógica de antigamente. Então, assim, quem não quer tédio, é uma área, nossa, é um campo de direito muito, muito legal, muito
estimulante, que você realmente vê a concretização de direitos sociais e de possibilidades, soluções jurídicas de forma muito rápida, muito interativa, muito dinâmica, porque o mercado demanda isso, né? Porque a empregabilidade demanda isso. Então, acaba demandando do profissional habilidades realmente diferenciadas, né? De sensibilidade disso tudo, de interação com consequencialismo econômico, de tudo que envolve o direito do trabalho, as relações de trabalho. É verdade. Eu costumo dizer assim que o nosso material de trabalho é o mais rico possível, né? Porque o trabalho é talvez o instrumento mais importante de inserção social, é onde nós vamos passar provavelmente a maior parte da nossa vida, cada vez mais, né? Como você mencionou, e agora até nos nossos momentos de lazer, né? De final de dia, estamos aqui participando de uma live, que é uma forma de trabalho, também a gente até tem essas novas formas aí, digamos assim, amenizadas de trabalho, né? Que a gente não chama de trabalho, mas é. E a gente percebe que, eu costumo brincar com os alunos aqui, que só existiria um ramo do direito mais importante que o direito do trabalho se a gente tivesse um ramo do direito dedicado ao sono, porque a única coisa que a gente pode fazer mais na vida do que trabalhar é dormir, né? Então, eu concordo com você também. Eu acho que hoje uma coisa que se falta também nessa avaliação é preocupar-se com a vocação. A gente vê, como você falou, aí, os alunos muito preocupados em onde que eu vou ganhar mais, onde que eu vou ter uma carreira mais sólida do ponto de vista econômico e financeiro. E a gente não tem certeza sobre isso em carreira nenhuma, né? Tem gente que ganha mais na advocacia trabalhista do que na tributária e vice-versa. E os concursos públicos também provavelmente vão mudar daqui para frente, precisam mudar, né? Outro dia eu estava vendo um mapa do salário no Brasil, assim, das remunerações, não sei se você viu isso, que absurdo, assim. As maiores remunerações do Brasil estão no judiciário, a média das remunerações do judiciário é 25 vezes maior do que a média do trabalhador empregado e do empregador brasileiro. Então, assim, eu acho que é uma situação que ninguém está aguentando mais, né? Pelo menos não para esses que estão aí, mas talvez para os próximos que virão, a gente precisa de ver algumas mudanças. E eu queria te fazer uma pergunta também, assim, sobre o futuro do direito do trabalho. Você acredita que o futuro do direito do trabalho envolve a melhora do sistema atual que a gente tem, ou uma reformulação desse sistema para conseguir abraçar aí os trabalhadores de aplicativo, os pequenos empreendedores, os autônomos, enfim, todos esses trabalhadores aí, como você falou, o último número que eu li, acho que são 40 milhões de trabalhadores na informalidade no Brasil. Você acha que é possível salvar o nosso direito de trabalho? Sim, porque, na verdade, isso tem sido uma tendência mundial, até na Organização Internacional do Trabalho, o relatório agora dos 100 anos, né, diversos trabalhos dos 100 anos da OIT e tudo, propugnam esse tipo de solução, ou seja, que os estados consigam abarcar a população economicamente ativa, os trabalhadores, em um determinado nível de proteção social. Então, a gente vê também que, desde quando se começa a falar na Europa de flexi-segurança, de flexibilização de relações de emprego, nasce, ao lado desse movimento, um movimento de extensão da proteção social para esses outros perfis contratuais. E aí você tem na Inglaterra, você tem na Espanha, legislação protegendo aqueles trabalhadores economicamente dependentes. Pode não ter o melhor dos mundos, como o tratamento direcionado, atribuído às relações de emprego. Mas também não vão ficar, né, extirpados de qualquer nível de proteção social. Então, isso tem sido objeto de análise no mundo inteiro, nos grandes países, na doutrina pensante aí, tanto no campo nacional quanto internacional, que, né, é chegada a hora de parar de
tão somente a gente precarizar, a gente retirar direitos do núcleo de relação de emprego que já é reconhecido. O interessante seria, de fato, oportunizar formas de contratação de trabalhadores que não sejam única e exclusivamente, né, a fraude à relação trabalhista, mas que possa ser um meio termo. As pessoas que são mais temerosas desse tipo de análise vão falar assim, mas se houver um outro tipo de reconhecimento de relação de trabalho que não de emprego, quem é que vai querer o de emprego? Ora, mas sempre vai ter aí, né, um pé cansado por chinelo velho. E se não tiver, tá ótimo, porque a vida vai mudando. O que não pode é o Estado imaginar, né, que o direito do trabalho seja equivalente ao direito de emprego e que esses milhões de trabalhadores fiquem completamente extirpados do cenário de proteção. Então, a gente vê aí um movimento, né, de financiamento constante de atores sociais, de preocupação com a reforma sindical. Eu não falo só do Brasil, não, falo do mundo. De questão de você ter o que eles chamam de lifelong learning, de você ter aprendizagem constante dentro do mercado, fundos de educação para trabalhadores informais, apoio de emprego, empreendedorismo jovem, regulamentação de trabalho em plataformas digitais em vários países, né? Apoio incrementação de trabalhadores mais jovens e de idosos em jornadas flexíveis. Então, existem uma série de soluções normativas que estão já acontecendo pelo mundo e que a OIT tem propagado através desses relatórios que vêm editados com o Novo Mundo do Trabalho, esses relatórios que vêm de 2019 para cá, que trazem uma série de ideias, exemplificações, vale muito a pena. Quem está interessado nesse chamado, né, nem welfare state, mas workfare state, né? Um Estado que possa contribuir para a concretização de um cenário de trabalho decente para a população economicamente ativa. Então, isso eu acho que é uma tendência que vai demorar para chegar no Brasil, mas que vem, que é papel da gente também, estimular e tentar colocar isso aí para a hora do jogo, para análise, né, para preocupação da advocacia enfim, dos magistrados, das pessoas envolvidas com o aspecto jurídico das relações de trabalho. Eu concordo, professor. Eu acho que, né, na nossa área a gente escuta muito um discurso assim de que o descumprimento do direito do trabalho no Brasil é culpa exclusiva dos empregadores. Os empregadores são os capitalistas que sempre querem aumentar o lucro. A gente escuta muito isso, né? Se o empregador não tem lucros exorbitantes, para que ele vai ser empregador? É óbvio que ele tem lucros exorbitantes. E acho que é uma visão muito simplista da realidade a gente pensar que os empregadores no Brasil simplesmente não cumprem o direito do trabalho porque não gostam do direito do trabalho, porque não gostam do trabalhador. Como você falou, as pessoas elas usam para defender esse argumento o exemplo das grandes corporações. Porque a empresa tem 10 mil funcionários, aí não paga hora extra, se beneficia da prescrição, das ações trabalhistas, mas se esquecem que, como você bem disse, a maioria dos empregadores brasileiros não são grandes corporações, são pequenos empregadores para os quais uma ação trabalhista já é um problema grande, né? Quanto mais duas, três. Então, eu também concordo com